Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde recebemos semanalmente o executivo do setor para falar de negócios, tecnologia e também supply chain. Eu sou o Tuque e hoje eu tenho a honra de receber o Thomas Gauthier. Thomas Gauthier, como você quiser. Ele é francês, é um profissional que possui quase 2 décadas de experiência no setor, iniciando no grupo Accor, foi CFO da Repom, Head de Logística do grupo Edenred, foi quando ajudou a criar a Freto, que é uma logtech que conecta caminhoneiros a cargas do mercado rodoviário. Thomas, seja muito bem-vindo ao GuiaCast, muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais episódio. Muitíssimo obrigado pelo convite, Tuco, aqui é um prazer estar contigo aqui para falar sobre esse tema que eu gosto particularmente. Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com Q. Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. E eu falei no início do nosso bate-papo, francês, iniciou a carreira como auditor. Fala pra gente até um pouquinho desse início, né? Principalmente considerando em que momento a logística passou a fazer parte da sua carreira e como que você veio parar no Brasil. Então, fazendo uma longa história curta, sou francês de fato com coração brasileiro. A minha esposa é gaúcha, tenho 2 pequenas, Maria Clara que tem 11 anos e a Nina tem 5 anos, elas nasceram aqui no Brasil. Na época comecei minha carreira no grupo Accor internacional. Era o lado internacional, inclusive das viagens, conhecer o mundo que me atraiu nessa época. E o lado de servir também, porque acho que na hotelaria tem esse aspecto de servir o cliente, de fazer a melhor experiência possível do cliente. E nessa época aprendi a conhecer o mundo, acho que uns 20 países diferentes, todos os continentes. E, sobretudo, adquirir uma experiência de visão sistêmica, ou seja, entender como que uma empresa funciona no conjunto. Né? Às vezes a gente conhece uma área ou uma outra, a auditoria interna de um grupo assim, tem vantagens para conhecer realmente a empresa como ecossistema, vamos dizer, todas as áreas, a interação de tudo isso. E cheguei aqui no Brasil em 2013, no contexto da compra da Repom pelo grupo Edenred, e é nesse momento que, na verdade, entrei de cabeça na logística, então me apaixonei pelo Brasil e também pela logística, quando eu cheguei aqui, particularmente porque acho que no Brasil é peculiar também, a logística rodoviária é muito presente, preponderante, não? Mais de 2/3, né? Do transporte rodoviário, e muitas ineficiências ainda existem na logística, então me apaixonei pela causa de ajudar justamente mais esse ecossistema, ajudar mais os profissionais do transporte, os caminhoneiros, vamos falar sobre eles também, e as empresas de transporte e logística. É aquilo que dizem, né? O bom gestor é aquele que ajuda a resolver problemas. Isso. Então, sem problema não tem trabalho. Então, pensando exatamente nisso, né? Foi nessa época que você falou que você ajudou a criar também a Freto do zero, né? Na iniciativa empreendedora dentro da Edenred, né? Que é do grupo Ticketlog, tem a Repom, tem a Freto, né? Que tipo de mapeamento, que tipo de identificação desses gaps, dessas necessidades rodoviárias vocês identificaram para que a ideia da Freto pudesse surgir dentro do grupo? Sim. A Edenred, então, para fazer a história um pouco, a Edenred, na verdade, nasceu do spin-off da cisão do grupo Accor em junho de 2010. Então, na época, eu trabalhava para o grupo Accor e aí escolhi o caminho das fintechs, vamos dizer. E chegando aqui no contexto da aquisição, então, a Repom era uma empresa de pagamento de frete, né? Tecnologia ao serviço da logística. Me apaixonei pela causa e cheguei como CFO e assumi a direção geral uns 3 anos depois para um novo rumo da companhia. E na época, em 2017, 17, comecei a mapear problemas que a gente tinham os nossos clientes. Então, indústrias, transportadoras, caminhoneiros no nosso ecossistema, principalmente as ineficiências de tecnologia, as dimensões continentais do Brasil, não sei se você sabe, mas o paralelo entre França e Brasil, gosto de fazer, o tamanho do Brasil é mais de 16 vezes o tamanho da França, então obviamente que a complexidade é maior também, E muitas, diria, ineficiências no desrespeito do encontro da oferta e da demanda.
demanda. Então, de um lado, a gente tinha clientes, indústrias, transportadoras que tinham cargas, do outro lado, caminhoneiros que tinham ativos caminhões, né? E ninguém se encontrava de maneira simples, vamos dizer, e muitas vezes com muito custo e muitas ineficiências também no sentido de o caminhão viajando vazio, isso é custo na veia e não rentabilidade. Então aí comecei a mapear isso, entendemos que tinha várias dores que não estavam resolvidas em relação a isso, e a gente quis lançou um projeto de comprar uma empresa Logtech no mercado, no nome da Edenred, na verdade, na época, então mais um deal de M&A. Mapeei meia dúzia de empresas, encontrei os fundadores de empresas conhecidas hoje, outras não existem mais, e a conclusão é que todas as empresas tinham um posicionamento um pouco mais de página amarela, então mais classificado, e não entravam necessariamente na operação da logística. Vi que a gente não ia conseguir necessariamente aplicar essas soluções aos nossos clientes, e aí abortei o projeto de compra, e algumas semanas depois provoquei dizendo, e se a gente fizesse de zero a nossa plataforma? Então a gente se estruturou como uma startup dentro da multinacional, e o Freighto nasceu de maneira incubada, dentro da Edenred, na verdade. E aí o propósito, a razão de ser do Freighto, de fato, foi de simplificar a logística rodoviária movendo caminhoneiros. A gente pode voltar sobre isso porque ele está vinculado de fato à humana logística. E depois as etapas, a gente lançou a plataforma oficial em 2018, operando clientes internamente. Em março de 2019 na Intermodal, oficialmente lançou o Freighto. E aí a gente começou a operar, e em 2021, final de 2020, a gente tomou a decisão de fazer um carve-out, o spin-off desse negócio, para o Freighto voar das próprias asas, ou melhor, das próprias rodas com o caminhão. E desde abril de 2021 estamos operando de maneira standalone independente. Excelente. Isso é isso que eu até ia perguntar, que vocês começou fazendo parte do grupo, né, mas aí agora está independente fazendo essa atividade, não só para o grupo também, mas também disponível em todo o mercado para poder atender, principalmente porque vocês mapearam as deficiências e criaram algo sob medida que poderiam resolver ali essa demanda. Dor, entendimento da dor e solução para resolver o problema. E falando até um pouquinho dos serviços do Freighto, né, que eu tô falando o Freighto. Falando até um pouquinho sobre isso, né, que você falou, que a gente falou, a tecnologia que faz a conexão entre o motorista com a empresa que está ali com a carga para poder identificar ali a melhor maneira dele fazer o frete. Fala até um pouquinho da empresa especificamente, da solução, como que é da solução e como que foi a evolução também, até porque vocês estavam atendendo um nicho dentro da própria Edenred, e a partir do momento que vocês foram para o mercado, também o que mudou nesse contexto do serviço que vocês oferecem? Ok. Então, o nosso propósito, de fato, a nossa razão de ser é simplificar a logística rodoviária movendo caminhões. Então, essa simplificação da logística rodoviária é óbvia com o contexto que falei. O Brasil continental, muitas ineficiências, muita burocracia, pouca tecnologia, então muitas coisas para ser mais simples, né? E no meu ver, algo simples é algo mais inteligente. Uma pessoa mais inteligente muitas vezes é mais simples. Então a gente quer trazer essa simplicidade sempre e provocando a gente para sempre fazer mais simples. Nunca é o fim, né? A gente pode sempre melhorar nessa linha. E movendo caminhoneiros, os caminhoneiros eles fazem realmente a roda girar, efetivamente, no ecossistema da logística no Brasil, e eles estão muito carentes de soluções de atendimento, de acolhimento, de atenção também. Então, o movimento do caminhoneiro, a gente declina ele através de vários movimentos. O movimento físico, primeiro, porque a gente ajuda o caminhoneiro a ir de um ponto A a um ponto B, vou voltar na solução. O movimento de saúde, hoje 70% dos caminhoneiros não têm plano de saúde, então a gente providencia soluções de saúde para eles, assim como palestras de educação para sensibilizar eles sobre alguns temas importantes para a vida deles. Movimento financeiro e movimento de educação, então aí movimento mental, então trazer mais movimentos em relação a isso. O Freighto, ele é uma plataforma, então uma Logtech, plataforma tecnológica ao serviço da logística. A gente tem 3 soluções principais. Uma solução que a gente chama de marketplace, onde é uma plataforma que conecta de fato cargas e caminhoneiros. A gente brinca que a gente conecta os melhores caminhoneiros com as melhores cargas, ou seja, tentar fazer o melhor encontro possível em função das características de cada um. Então, de um lado, o cliente tem um PGR para respeitar, etc. E do outro lado, um caminhoneiro tem uma experiência, tem um tipo de veículo. É diferente do 99 Taxi, Uber, onde você entra em qualquer taxi, com qualquer motorista, tanto faz funcionar da mesma forma. Aqui não, né? Para cada tipo de carga, e a gente opera no transporte rodoviário de carga. Então, frota pesada mesmo. Estamos do truck até o rodotrem. Esse é o nosso leque de transporte. Em todos os segmentos de atividade, principalmente produtos comoditizados, mas tem diferentes produtos, pode ser do agronegócio, cimento, siderurgia, mineração, água, calcário,
enfim, todos os produtos que são transportados em grande volumetria, vamos dizer, pelo rodoviário. E a gente tem, então, primeiro esse marketplace, onde os clientes podem, quando eles estão organizados como empresa de logística, operar a plataforma para operar, vamos dizer, o transporte de A a Z. Ou seja, a gente disponibiliza dentro da plataforma uns 175 mil caminhoneiros qualificados, cadastrados, aptos a fretar agora. Ou seja, isso não é download, né? É realmente quem está disponível na plataforma, ativo, digamos. E a gente ajuda essa empresa a movimentar, vamos dizer, a carga, da oferta da carga até a confirmação da entrega dessa carga via API, com soluções integradas com o nosso cliente. Quando o cliente não tem uma organização da logística, a gente tem o que a gente chama de broker digital. A gente está falando isso antes de começar o papo aqui. E aí a gente opera por conta da indústria, então on behalf da indústria, para ajudar ela a se digitalizar e a digitalizar a operação. E do lado do caminhoneiro temos também outro ativo que se chama Clube de Estrada. É o lounge do caminhoneiro na estrada. Então a gente acolhe o caminhoneiro como se fosse a casa dele fora da casa. A gente tem 8 unidades espalhadas em 6 estados no Brasil. Vai de São Luís de Maranhão, Rondônia, Minas Gerais, Paraná, São Paulo. Nesse contexto, vocês fizeram parceria com alguma outra empresa, se eu não me engano. Eu acho que eu li isso em algum lugar. A gente está começando parceria justamente para ampliar esse foco e esse impacto. A Sascar, por exemplo, é uma empresa parceira que entrou conosco. A Michelin está entrando aqui. Várias outras empresas estão se juntando para, vamos dizer, quem se movimenta pela causa de valorizar mais o caminhoneiro na sociedade, né? E impactar essa sociedade. Então tem uma dimensão ESG aí muito forte. Excelente, que a gente pode talvez explorar um pouco mais. Quantos que você falou? Hoje são 8 unidades. 8. Elas movimentam umas 200 mil pessoas. 200 mil caminhoneiros estão nessa base do Clube de Estrada. Que legal. E lá dentro ele tem... Você já visitou ou não? Não, nunca fui. A gente vai organizar uma visita contigo. Ele tem, na verdade, ele tem tudo um land house, a gente chama de... Então ele tem uma conexão com computadores para se conectar com a família via internet, etc. Ele tem uma área de descanso, área de lazer, videogames, snooker, sala de cinema também. Então a gente faz várias palestras também para os caminhoneiros. Eles têm local para dormir, não? Não. Dentro da unidade, não. A gente está pensando em parceria justamente com empresas que fazem isso também. Eu tenho uma startup, né, de um amigo que eu conheço que chama Sleep Bowl. Conheço ele. E a gente está olhando para fazer uma parceria, exatamente, inclusive. É muito legal, né, que eles fazem... Amigo teu, então. Você disponibilizar nesses locais exatamente esse tipo de estrutura que ele já traz em diversos locais espalhados no Brasil pode ser uma boa ideia também para ampliar não só o range que vocês atuam, porque vocês podem identificar que os locais que ele já tem, que provavelmente ele já mapeou, locais de acesso de motorista, que faz diferença e que a solução dele está lá, para poder, inclusive, ser os próximos locais que vocês poderiam estar trazendo a solução. Gente se encontrou com essas novas parcerias. A gente se encontrou exatamente no South Summit, no sul, em Porto Alegre, e a gente trocou a respeito disso, e está acontecendo uma parceria em breve nisso, nessa parte. A gente faz também saúde, então atendimento saúde, de preventivo, pressão arterial, exame de sangue, etc., para orientar os profissionais do transporte para profissionais de saúde, e também uma área de beleza para cortar o cabelo e fazer a barba e Clube de Estrada. Clube de Estrada. E a gente consegue ver os locais que tem no próprio aplicativo? Consegue no aplicativo ou no site. Ah, legal. Exatamente. Isso é muito bom. E é lá que a gente acredita muito, você falou na introdução, de humanologística, né? Acho que a gente pode abordar mais o tema e explicar um pouco o que é, mas esse conceito de humanologística se conecta muito com o que a gente faz no Clube de Estrada, de fato, para os caminhoneiros. Excelente. Porque quando eu estava falando até com a equipe de vocês em relação ao tema que a gente poderia falar, eles sugerindo, humanologística, que é a valorização do fator humano nas operações, que é o que vocês já vêm fazendo, né? Entrando até nesse assunto, fala um pouquinho pra gente do que seria a humanologística e principalmente como ela tem sido aplicada na logística especificamente, né? Dentro do contexto das atividades que a Freto vem fazendo através dessa iniciativa, mas também através das parcerias. Legal. Humanologística é um conceito que eu criei, na verdade, há uns 3, 4 anos, antes da pandemia. Então, talvez agora tem que adicionar o humano em cada data que a gente tem em mente. Humanologística é uma logística feita por pessoas para as pessoas. Então, o objetivo, de fato, é colocar o humano, a pessoa, no centro de tudo o que está acontecendo e aplicar isso à logística. Então, é uma logística mais equilibrada, mais justa, é uma logística então, que integra mais as pessoas, que valoriza mais as pessoas, e uma logística mais colaborativa. Então, a gente acredita muito nas parcerias, inclusive entre players do mesmo mercado, então, entre concorrentes, eventualmente, para uma mesma causa, porque a causa ela é maior, né, do que
o próprio umbigo, o próprio negócio. É uma logística também com um propósito forte. A gente acredita muito agora que as pessoas compram produtos de empresas porque elas se identificam ao propósito da empresa, a razão de ser da empresa, e não só pelo packaging do produto ou pelo preço do produto. Então, o consumidor acaba decidindo, escolhendo em função de se ele se conecta com os valores da empresa por trás, sabe? Então, a dimensão, o posicionamento da empresa, e a gente acredita também numa logística mais onde o equilíbrio, vamos dizer, o compartilhamento do valor na cadeia da logística, então da produção até o consumidor, seja mais e melhor equilibrado e melhor compartilhado. Se você parar para pensar, né, uma coisa que a gente sempre fala, que é da área de logística, é que a profissão de motorista está reduzindo, né? Até porque os jovens hoje não querem ser motoristas, né? Diferente de que antigamente era uma profissão que passava de pai para filho, né? E assim por diante. Então sempre tinha aquela pessoa na família que fazia esse tipo de trabalho, esse tipo de atividade, né? De estar fazendo a movimentação de todos os produtos que a gente sabe que representa muito aí para o Brasil. E essa profissão está acabando, né? Então é importante a gente criar iniciativas para poder mostrar a importância dessa atividade, principalmente através de oferecer locais em que dê a segurança, que dê saúde, que dê a oportunidade deles conversarem com a família. A gente sabe que no Brasil existem muitas zonas, pontos cegos também, que você não tem às vezes uma internet, alguma coisa que funcione. Agora com 5G provavelmente isso vai melhorar, né? Então acho que vai melhorar, mas demora, porque depende da infraestrutura por trás, né? Então, mas você ter modelos que realmente facilitem e que prezem principalmente para esse tipo, né, de profissional é bastante importante. Falando até um pouquinho da comunicação, como é que vocês fazem em relação à comunicação, feedback, NPS, informação dessas pessoas em relação a quando eles começam a usar esse local, porque provavelmente eles devem se programar sempre para estar nessas rotas que eles sabem que vai ter aquele local especificamente que ele vai poder usufruir desses benefícios. De fato. No Freto, 175 mil caminhoneiros ativos que têm o aplicativo na palma da mão. Quais são as regiões que tem hoje o Brasil inteiro? Clube na Estrada? Você falou 8, né? 8, então tem São Luís de Maranhão, Rondônia, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná e São Paulo. São 8 unidades em 6 estados diferentes. Então, hoje, o caminhoneiro que usa o Freto, ele tem como se fosse o Netflix, de uma certa forma, das cargas. Ou seja, todo mundo tem o mesmo aplicativo, mas cada um tem um cardápio de cargas diferentes, disponíveis em função das próprias características. Sim, você tem Netflix em casa, eu também, mas a gente não tem a mesma página quando a gente abre o Netflix, certo? Em função dos nossos gostos. Então, a gente personaliza os fretes para cada caminhoneiro. Da mesma forma, ele tem acesso a esses 8 locais, 8 unidades, vamos chamar disso, clube de estrada dentro do aplicativo, ele sabe exatamente onde os clubes estão. Então, temos caminhoneiros muito fiéis nas rotas, que conseguem visitar vários clubes fazendo rotas, porque a gente opera o Brasil inteiro, né? Como é carga pesada, de fato tem viagens que podem ser muito longas mesmo, às vezes com caminhoneiros que saem de casa durante um mês e só voltam o mês seguinte para conectar com a família. De lá a importância também da conexão com a família. Então a gente acaba entendendo muito bem as necessidades também dos caminhoneiros para agregar valor para eles no dia a dia através do clube e valorizar eles no que eles fazem para eles se sentir, de fato, os nossos heróis da estrada. Então, tem um time que cuida dos clubes de estrada, um time de apaixonados. Cara, isso é bonito de ver. E qual foi o primeiro? O primeiro foi no Paraná. No Paraná. O primeiro foi no Paraná, isso aqui. E dentro desse contexto, como que vocês escolhem o local exatamente que vai servir como essa base? Porque é importante você ter um local que você sabe que tem uma movimentação, principalmente, não só o fluxo, mas espaço para esse pessoal parar. E como é que funciona essa escolha? Então, primeiro critério, de fato, os corredores principais, né, da logística. Uma vez que a gente tem o corredor, o local, importante de ter o espaço para estacionar o caminhão, parece óbvio, mas senão não dá para visitar o clube, efetivamente. A gente tem mais de 18 mil visitas por mês nos clubes de estrada. E terceiro, não necessariamente nessa ordem, muito importante ter o parceiro onde a gente vai colocar o clube de estrada, que ele acredite na valorização das pessoas também, porque de fato é o que a gente acredita. Então é importante esse alinhamento, vamos dizer, de visão e de sonho comum com os parceiros. Hoje, os 8 estão preferencialmente localizados em postos de rodovia,
porque de fato é um ponto de parada pelo abastecimento, etc. Então a gente aproveita para estar nos lugares mais estratégicos, vamos dizer, para eles. E essa humana logística, de fato, você perguntou, é justamente isso, é como valorizar as pessoas do transporte, mas também valorizar as pessoas do frete e do clube de estrada. Então a gente aplica para dentro também isso, e isso se reflete através do NPS, por exemplo. Sim. Você perguntou, o NPS do clube de estrada é de 91 hoje. Então isso me orgulha bastante. Sim. Adoraria ter esse NPS em tudo que a gente faz, ainda não é o caso. Até porque eu fiz uma reunião, acho que essa semana, sobre NPS, e a gente estabelecendo ali uma nova, eu falei, pô, pessoal, NPS de 70, acima de 75 é o ótimo. Se eu não me engano, de 49 a 74 é o bom. Exatamente. Aí você vai regular e ruim, mas assim, acima de 75 é que você está entregando excelência. Se você está na casa ali, então, perto do 100, que é acima do 90, 91, então, porque o NPS é ingrato no sítio. Ele é duro, né, no feedback. Quem anota 10 e 9 é positivo, o resto não, né? Sim. Então, de fato, o NPS é muito alto. Vamos dizer, a satisfação de clima que a gente tem no frete através dos colaboradores também é muito alta. Então, nesse NPS interno com os colaboradores do frete e do clube acaba sendo alto, e acho que a Humano Logística contribui para isso. Você já tem uma palestra, alguma coisa sobre Humano Logística? Tenho. Isso eu falei, pô, isso é legal, até porque algo que eu acho que é interessante é fazer, inclusive, parcerias não só com essas que vocês já estão fazendo, mas principalmente transportadoras, né? Porque tem ali os seus motoristas sempre, né, na estrada, e com certeza, se as transportadoras fazem uma parceria em que eles estão também presentes, apoiando esse trabalho que vocês fazem, nesses pontos estratégicos, sendo que os próprios motoristas deles vão usufruir também disso, ou ajudar a criar em outros locais, acho que seria muito importante contar com essas transportadoras, principalmente essas grandes que a gente conhece do mercado, para fazer esse tipo de trabalho, evitando assim, inclusive, a rotatividade, talvez, desses funcionários que são funcionários fixos e não aqueles esporádicos que estão, talvez, dentro do aplicativo. E acho que é importante isso, o Clube de Estrada acolher qualquer motorista, qualquer profissional do transporte, né? Então ele pode ser um caminhoneiro autônomo, ele pode ser um funcionário de uma transportadora grande ou pequena, ele é sempre o bem-vindo, ele não precisa obrigatoriamente usar o frete para participar do Clube de Estrada, ele é a casa dele, por isso que se chama Clube de Estrada, inclusive, e não Clube de Estrada frete, né? Clube de Estrada é para o caminhoneiro e não diretamente para o frete. Entrando no contexto ainda de Humana Logística, como é que vocês pretendem utilizar isso para talvez aprimorar a relação entre os fornecedores e os parceiros para aumentar assim, os negócios entre as empresas de logística, como eu falei, né? Porque a gente percebe claramente que existe uma oportunidade muito grande, né, em relação a isso, para aumentar essa satisfação, que é essa visibilidade importante para esse tipo de profissional, né? Não só para esses que já estão na estrada, que só conhecem e que vão sofrer, mas para essas empresas trazer, né, também todos esses motoristas CLTs profissionais, que eles vão ter um local ali específico, que eles vão mostrar que estão também se preocupando em cuidar desse profissional. Como é que vocês pretendem talvez abordar essa importância para elas e trazer ainda cada vez mais parceiros que ajudem a aumentar os locais do Clube de Estrada? Não, então isso é um ponto importante, porque em 2022 a gente começou a operar justamente esse movimento de abrir a parcerias, abrir parceiros para eles se juntarem nessa causa, para a gente poder ter mais ampliação do movimento, né? Vamos dizer que ele é um movimento quase uma causa maior que a gente, né? O meu moonshot é impactar 2 milhões de pessoas. Esse eu quero, são 200 mil fisicamente hoje, mais 700 mil pessoas que nos acompanham nas redes sociais do Clube de Estrada. Então é o maior ecossistema hoje de caminhoneiro, mas ainda não são 2 milhões de pessoas. Então queremos ampliar isso. Então esse movimento, ele fala para as empresas que cuidam das pessoas, para as empresas que cuidam e que têm uma agenda forte de ESG. Então a gente está vendo na logística e fora da logística também, né? Empresas investindo muito e se posicionando muito para ter um impacto na sociedade. Então, o primeiro impacto na sociedade que a gente tem aqui, a gente valoriza as pessoas que valorizam os produtos e as cargas que são transportados por elas. Então, é um ecossistema, um círculo, vamos dizer, virtuoso, né? que se cria ajudando a cada parte da cadeia. O segundo, na logística, a gente está vendo um movimento também que cada vez mais as empresas também se preocupam pelo tema do ESG. E no ESG tem sim o
o ambiente, meio ambiente, então a diminuição de CO2, etc., que no nosso setor é importante. A gente contribui com isso através da plataforma, porque o nosso objetivo é que o caminhão viaje sempre cheio. Então, a gente não faz uma corrida ao número de downloads, ao número de caminhoneiro. A gente quer que todos os caminhoneiros que estejam na plataforma, eles estejam sempre viajando cheio e não indo atrás de um frete ou outro de maneira vazia. E isso reduz, de fato, o CO2. Esse é o mais óbvio, talvez, que a gente fala sempre, mas por trás, no ESG tem o cuidado das pessoas. Então, a saúde é muito importante. Falo de novo, mas 70% de caminhoneiros que não têm plano de saúde achou escandaloso. Sim. Simplesmente escandaloso. Toda vez que faço uma reunião B2B com uma empresa ou no nosso mundo de reuniões, etc., físicas ou virtuais, 100% das pessoas ao redor da mesa têm plano de saúde, não é? E aí, quando eu trabalho com os meus clientes motoristas, 70% não têm plano de saúde. Então, a gente quer realmente expandir isso e dar acesso à saúde, literalmente, a essas pessoas. E a educação, acho que ela fala muito também. Acho que temos um problema grande para resolver no Brasil, que é a educação. E através da educação a gente resolve vários outros temas, como infraestrutura, como segurança, como saúde, inclusive. Então a educação, a gente precisa investir na educação. Então a gente investe em palestras para sensibilizar, mas a gente quer também trazer educação da boleia do caminhão. O caminhoneiro não vai entrar na Faria Lima para ter um curso XPTO. Então a gente precisa trazer justamente a educação para ele. Isso é importante nesse movimento. E a gente está vendo esse movimento, então, abrindo os braços, vamos dizer, para acolher parceiros novos e ampliar essa atuação. Então, hoje temos 8 unidades, a gente pretende ter mais no futuro, para ter justamente mais impacto e impactar as famílias dessas pessoas também. Eu lembro um termo que a gente falava antigamente, né? Dados é o novo petróleo, né? Data is the new oil. Eu já vi outro recentemente, o pessoal fala aqui, people is the new oil. Então, falando de pessoas, pessoal, para você que não conhece, humanologística, que é a valorização do fator humano nas operações, e essa tão importante valorização ser realmente representada, valorizada pelas empresas que querem colocar em prática essas atividades, não só ESG, mas também é o básico ali de pessoas, de cuidar e ter um local que elas possam cuidar da saúde, elas possam ligar para a família, que elas possam, como a gente falou, dormir, né? Mais pra frente, dormir, descansar, né? E assim por diante. Então isso é um excelente trabalho. O pessoal da Freto está fazendo aí em conjunto com algumas parcerias para a gente fazer crescer ainda mais esse trabalho do Clube nas Estradas. E um ponto importante, sabe, Tuco, de quando a gente pensa, eu acredito muito nisso, as empresas, elas são construídas e criadas por pessoas. O CNPJ é um veículo. Sim. O CNPJ não faz negócio. Quem faz negócio são pessoas. Quem cuida de um cliente são pessoas. Então, sempre brinco que tem as pessoas que atendem clientes na nossa empresa e tem as pessoas que atendem as pessoas que atendem clientes. Então, no fundo, mesmo falando de tecnologia, somos uma empresa de tecnologia, mas a tecnologia se cria por pessoas. Então, a gente precisa valorizar essas pessoas em todos os setores da empresa para poder impactar melhor as pessoas também. Sem falar que o que mais está em falta hoje no mercado de trabalho é pessoas de tecnologia. Então, a gente vê que existe um paralelo em tudo isso, né? Em toda essa mudança, né? Que essa conexão, sabe? Essa conexão, ela é importante. A pandemia nos tirou isso um pouco. A conexão entre as pessoas, as relações humanas, a gente precisa disso. É o diferencial que nós temos aqui versus a máquina. Então a gente precisa usar isso melhor. Falando de pessoas, quais são os números das operações de vocês relacionadas a pessoas? Quantos funcionários? Você falou que motoristas, acho que são 100 e quantos mil que está disponível, sim, mas no geral, em relação a toda a infraestrutura de pessoal que vocês têm que trabalhar na Freto e que faz todo esse movimento acontecer, não só das operações, conexão motorista-carga, mas também nesse trabalho ali do Clube da Estrada. Então, no Freto, de fato, são Freto Plus Clube da Estrada. São 140 colaboradores que trabalham dia à noite no Freto. A gente atua 24/7, né? Porque a logística não para. Não tem essa de, sábado não tem. Não, a gente tem operações, de fato, todo dia. A gente movimenta umas 3.500 cargas, 3.500, 4.000 cargas por dia, através da plataforma. E, de fato, são 175 mil caminhoneiros que usam o Freto como aplicativo de carga, então, para buscar carga, para fazer a operação e entregar a carga. E, de novo, a gente opera em toda... A gente tem uma solução end-to-end, que a gente chama, né? Da publicação de uma oferta de carga até a entrega da carga, passando integração com GR. Então, a gente está integrado com os maiores GRs do país, via API. Integrações com TMS, a gente faz a expedição, monitoramento da carga. A gente faz um monitoramento através do aplicativo, colocando a posição do caminhão a cada 5 minutos, e a gente coloca tudo isso como um dashboard para o nosso cliente, para ele poder pilotar corretamente a logística, e o pagamento integrado
aos caminhoneiros. Então, a prestação de serviço é paga através de uma solução de pagamento de frete de maneira integrada. Então, 175 mil caminhoneiros que movimentam essas 3.500, 4.000 cargas por dia. Excelente. E falando até um pouquinho, quais são para as empresas hoje, quais são as principais vantagens, né, que as empresas têm em utilizar freto, talvez em comparação a outras opções de fretes que a gente tem disponível no Brasil? A primeira coisa, quando a gente criou o freto, a gente quis criar um ambiente de confiança. O que significa isso? Um ambiente seguro, onde a gente garante que ambas partes, tanto quem tem uma carga como tem um veículo, são o que a gente chama compliant. Então, respeita as regras em vigor. Então, do lado da indústria ou da transportadora, ele tem a garantia de que todos os caminhoneiros que estão na plataforma são de fato caminhoneiros, são aptos a dirigir. Então, eles têm CNH válido, que parece óbvio, mas não é o caso. Sim. Eles têm os documentos ANTT, todos os documentos do veículo, etc. Tudo em ordem conforme as leis, vamos dizer. E ele tem a garantia que as cargas dele vão ser visíveis unicamente pelas pessoas que têm uma compatibilidade com as cargas, de fato, que ele tem. Como você falou, a Netflix ali. Isso, muito importante isso, porque isso você ganha muita eficiência. Não adianta para mim mandar para o meu cliente um caminhão que não tem capacidade de pegar uma carga X, Y, Z. Então a gente faz todo esse trabalho através de algoritmos dentro da plataforma para reconciliar a melhor oferta e a melhor demanda. Isso funciona em ambos os lados também, né? Por exemplo, o próprio motorista ele também vai enxergar de uma maneira. Sim. E o próprio embarcador vai enxergar também de uma outra maneira, de acordo com as cargas que ele já deve colocar disponível frequentemente. Exatamente. E do lado do caminhoneiro, ele de fato enxerga só o que é compatível com ele. E a gente tem um sistema também de, pode chamar, anotação, de ranking, onde a gente anota de fato a experiência do caminhoneiro para privilegiar também os caminhoneiros mais fiéis e que têm as melhores notas para o nosso cliente B2B, vamos dizer, quem tem a carga. E do lado do caminhoneiro, a gente garante 3 coisas. As cargas que estão na plataforma, elas existem, elas estão disponíveis e o preço que está combinado, de fato, é o preço que vai ser pago para a prestação de serviço. Não tem surpresa, não tem nada entre as linhas, é todo transparente. O que faz que ambiente seguro, mais transparência e muito menos roubo. Exatamente. Do que podemos observar no mercado, infelizmente. E vocês fazem algum treinamento para esses motoristas? Como é que é feito esse processo de homologação? Se eu hoje, sei lá, tenho um caminhão que atende a necessidade de vocês, o que é que eu tenho que fazer para poder me cadastrar e ficar disponível na plataforma? Você vai baixar o aplicativo e aí você tem um onboarding, então uma jornada totalmente integrada. Você vai tirar uma selfie, uma prova de vida, automaticamente CNH, os seus documentos e o seu cadastro você vai fazer ele em alguns minutos dentro do aplicativo. Uma vez que você passa por um processo de validação de todos os documentos, experiência, etc. Aí você é considerado como apto a fretar e aí uma vez dentro da plataforma você pode colocar as suas características de onde você gosta de fretar, que tipo de veículo, que experiência, etc. Você puxa que tipo de carga, faz os teus próprios filtros, tem as tuas próprias alertas, eventualmente. Tem uma carga que é tudo super feita top. Para mim, feita para você. Você já tem uma alerta automaticamente com isso. E aí você pode fretar a carga em, eventualmente, até 1 minuto. Se você é compatível com a carga, em 1 minuto, você, sem sair de casa ou sem sair da boleia, você consegue ter essa carga. E dentro do contexto de cargas perigosas, vocês fazem também? Como é que funciona? E se fazem, tem algum processo diferente em relação a essa seleção? Quando você está falando que algo é perigoso, você está pensando em quê? Por exemplo, químico, petróleo? Todo esse contexto também de carga perigosa, que a gente sabe que requer uma licença diferente ali do próprio motorista. Então, aí a gente opera menos nesse ramo, de fato. A gente está muito mais operando agronegócio, cimento, siderurgia, mineração, calcário, água, produto óleo, e menos o que a gente não faz carga animal, a gente não está focado porque é muito específico e combustível, por exemplo, a gente não entra nesse tipo de transporte. E vocês fazem, por exemplo, no tem final... menos agrega valor. Como a gente falou do NPS lá, tem algum modelo em que o próprio motorista também ele pode analisar a carga e o contrário, o próprio cliente ele pode analisar como foi aquele processo de entrega do início ao fim, para ele dar avaliação? Em que momento vocês fazem o NPS para ambos ali identificar como que foi aquela experiência? Então, a gente tem um sistema de anotações, de fato, dos caminhoneiros dentro da plataforma, baseado em vários critérios nossos internos que a gente escolheu para, vamos dizer, qualificar o bom motorista do
o motorista menos bom, para diferenciar eles e para fidelizar melhor os bons motoristas, porque o nosso interesse é sempre ter um nível de serviço alto. A gente está muito trabalhando em linha com os nossos clientes, nível de serviço alto, de qualidade e sempre com a maior fluidez possível, né? Em termos de SLA, etc. Então a gente fideliza os caminhoneiros e o nosso índice de recorrência acaba sendo um índice importante. Então, como eu te falei no início, a gente não está querendo ter 2 milhões de caminhoneiros que vão fazer uma carga a cada 6 meses. E sim, ter uma recorrência, e o nosso índice de recorrência hoje está na casa de 41%. Então, ou seja, os caminhoneiros realmente usam a plataforma com frequência, o que traz mais fidelidade com o fretor e também com o meu cliente. Então, acaba personalizando também o atendimento melhor com o cliente, ter eventualmente treinamentos específicos para um cliente A ou B em função da necessidade. Uma pergunta que me surgiu agora nesse momento, a gente sabe que muitos caminhoneiros de estrada, principalmente alguns caminhoneiros que ficam um período longo, às vezes trabalham com a família ali na boleia, né? Sim. Então tem a esposa, tem um filho que vai junto, né? E você, a gente falando de humana logística, acho que faz muito sentido também, talvez identificar maneiras para poder trazer, né, benefícios para essas pessoas também que estão junto ali em família. O convênio já é algo, acho que facilita muito Sim. isso, né? Se qualquer um ficar doente ali, ele tem o suporte necessário para poder prover. Como é que vocês pensam também em relação às famílias que estão junto ali na boleia, Sim. fazendo esse trabalho e usufruindo desses espaços através da humana logística que vocês estão fazendo? Super concordo com isso, e é bonito de ver isso. A gente fez o evento do Dia do Caminhoneiro. A gente faz eventos todo mês no Clube de Estrada, de maneira geral. Então, em função do mês amarelo, o mês rosa, o mês azul, etc. E a gente fez o Dia do Caminhoneiro no final de julho. E foi um evento, grande evento, 2.000 pessoas, enfim, foi bem, bem legal. E várias famílias estavam lá. E conversei com a esposa do caminhoneiro, ou com os filhos do caminhoneiro. Aí sim vi filhos que queriam ser, que nem o papai, que nem a mamãe, que queriam de fato ser caminhoneiro, que é bom também. E o que a gente está fazendo então nesses eventos, a gente acolhe a família. Tem marmita para todo mundo, a gente acolhe de fato a família no evento. E no dia a dia, no Clube de Estrada, a gente tem um espaço que a gente chama de espaço Kids, onde o caminhoneiro ou a caminhoneira, se ela viajar com os filhos, ela pode ter uma área também específica para as crianças brincarem nessa viagem. Além disso, no nosso roadmap, então, o que a gente vislumbra é ajudar a família também quando ela está em casa e o pai ou a mãe, porque tem mãe, motorista também, está viajando, e aí como a gente faz para cuidar com soluções, principalmente de saúde, de educação, à distância para a família. Isso faz parte do nosso desejo, de fato. Excelente. Você falou um pouquinho atrás da pauta ESG, que a gente sabe que está cada vez mais presente nas empresas. A gente sabe que as empresas ela têm esse desafio de oferecer um serviço em que eles consigam, né, tá sempre mais preocupado no quesito de sustentabilidade. No caso da Frete, como é que vocês têm feito para contribuir com essa parte de sustentabilidade, essa parte de responsabilidade ambiental no transporte, oferecendo cada vez mais um transporte que traga um desenvolvimento mais sustentável? Então, acho que tem o primeiro ponto, de fato, é a eficiência na operação. O quanto mais a gente faz o caminhoneiro viajar cheio dentro da plataforma, então, nas estradas do Brasil, ele acaba consumindo menos combustível, digamos, à toa, ou seja, um combustível passivo. Você sabe que, na média, um caminhoneiro demora uns 150 a 170 quilômetros ainda para buscar uma carga. Então, a gente está tentando sempre otimizar essas rotas para ter um primeiro impacto aí de emissão de gás, vamos dizer, através da plataforma. O segundo, ele se trata de eficiência. Então, quanto mais digitalizamos, de fato, as operações do nosso cliente aí, nesse caso, melhor o impacto na operação, e aí temos uma dimensão ESG também vamos dizer, de eficiência e de produtividade. E o terceiro é cuidar das pessoas, de novo, valorizando as pessoas no meio do caminho, ou no caminho deles, na jornada deles, acaba tendo um impacto ESG que é importante. Eu acredito que o mais importante, provavelmente, são as pessoas, porque, de novo, as pessoas fazem acontecer N coisas depois. Isso é verdade na relação com o nosso cliente indústria, com o nosso cliente transportadora e com o nosso cliente caminhoneiro também, né? Acho que tem um elo comum aqui entre esses três. Eu perguntei isso pelo seguinte, eu já entrevistei aqui um grande amigo lá da Ecaplan, que a Ecaplan ela é uma empresa que ela faz toda a parte de mensuração, compensação de CO2, tanto que eles têm lá o selo CO2 neutro, que eles fornecem para as empresas. Eu até falo, eu acho que essa tecnologia que eles têm através deveria estar em tudo que é aplicativo de transporte, porque ali você vai conseguir, no final de cada mês, mensurar, né, o que cada empresa, o que cada transporte... Com a impressão carbonada. Com a impressão carbonada, e a partir desse momento, essas empresas
empresas que quiserem, ela pode compensar essa emissão de CO2 através do apoio a projetos, né, que como esse do Clube da Estrada faz muita diferença, né, projetos relacionados a todo o contexto, né, ambiental, árvores e todo esse contexto. Então é um projeto bem legal que eles fazem, que eu já entrevistei, que eu acho que é bastante relevante, que poderia ajudar muito as empresas e os aplicativos que fazem esse tipo de trabalho a fazer essa parte, não só de mensurar, mas também da opção de compensar esse CO2 que foi gerado. Faz todo sentido, e é uma coisa, inclusive, que estou estudando para abrir aqui como parceria, para justamente ter mais impacto, vamos dizer, né? Na essência, a gente tem um impacto e a gente quer um impacto a mais, podendo reduzir ou compensar, né? O bacana no caso deles é que eles, por exemplo, eles oferecem um serviço, por exemplo, se vocês, sei lá, não sei, acrescenta no aplicativo uma API que tem uma função ali de fazer isso. Vocês vão ter um custo normal com eles, mas vocês conseguem oferecer isso como um novo modelo de negócio também para mensurar e compensar com essas empresas que vocês já atendem hoje. Então vocês podem também identificar um novo modelo de negócio para que elas consigam fazer esse aporte e também fazer a compensação. Eu acho que o ESG hoje está crescendo muito, a gente vê que as empresas que estão na bolsa saiu, acho que na CVM, uma resolução que eles vão ter, aquelas que falam de ESG, vão ter que colocar, né, nos quantificar seus... mais, quantificar, né? e principalmente colocar nas suas prestações de contas, né, empresas que estão na bolsa, o que elas estão fazendo em relação a ESG, o impacto das ações. Então, a gente vê que existe uma abertura bem grande, né, que se já estão para essas empresas que estão listadas na bolsa, logo também as empresas que não estão devem implementar como uma boa prática que faz diferença no mercado hoje em dia. Concordo, e a gente está nessa pauta justamente de como fazer para quantificar tudo o que a gente faz também hoje. Porque tudo o que a gente faz através do Clube de Estrada começou genuinamente, né, para o bem do caminhoneiro e, consequentemente, criar um objetivo maior nosso é de, inclusive, diminuir o número de acidentes no Brasil. Então, os acidentes hoje no Brasil, muitas vezes, quando um acidente fatal tem um caminhão envolvido, não significa que a culpa é do caminhão ou do caminhoneiro, e a gente quer diminuir, de fato, esse número de acidentes. E todas as ações que a gente faz estão indo nessa direção, e a gente está justamente trabalhando para quantificar isso e saber mensurar o impacto de cada ação, sabe, concretamente, para justamente ajudar as empresas que fazem parte da parceria com o Clube de Estrada, que o que vislumbrou é que o parceiro que entra conosco, ele tem um Clube de Estrada chamado DCU. Eu tenho o Clube de Estrada também com o Freto, com as outras empresas que estão impactando a sociedade, e impactam a sociedade de tal e tal e tal forma. Então estamos trabalhando para estruturar dessa forma, faz todo sentido. Excelente. Cheguei na última pergunta, já passou rápido o tempo, né? Gostaria que você pudesse até falar um pouquinho para a gente em relação às perspectivas futuras da empresa, né, do Freto, nesse contexto de alcançar novos mercados, alcançar novos clientes, quais são as estratégias de crescimento que vocês vão implementar, né, para compartilhar um pouco mais os objetivos de vocês. Você já falou agora do objetivo de mensurar tudo isso, né, mas em relação às perspectivas futuras do Freto, 2021 para cá, como você falou, vocês têm uma agenda independente ali do grupo Edenred. Quais são as próximas perspectivas relacionadas ao planejamento estratégico para crescer ainda mais a empresa? Você está aí como CEO. Boa pergunta, podemos falar uma hora sobre isso. 2022 foi um super ano, foi o primeiro ano 100% independente, 12 meses, né? Porque em 2021 estávamos numa fase de transição, que a gente transformou o produto de uma multinacional numa empresa 100% independente, standalone, que é o Freto, junto com o Clube de Estrada. E 2022 foi o primeiro ano full, então 12 meses, que foi um ano riquíssimo, de muitas aprendizagens, muitos sucessos, um crescimento bom na linha do que a gente queria, até mais alto do que a gente queria, então positivo nesse aspecto. E para 2023, diria o seguinte, acho que a gente está focado no Brasil hoje, porque o Brasil é continental, né, as dimensões, então a gente quer de fato endereçar mais necessidades ainda na logística brasileira. A gente vislumbra outros países depois, não é para 2023, é um pouco mais para frente, provavelmente países da América Latina, onde algumas dores... Clube de Estrada Internacional. Clube de Estrada Internacional, Freto Internacional, toda a tecnologia foi construída para ser adaptada no internacional, então é mais uma questão de go-to-market, mas por enquanto o foco no Brasil. A gente quer atender da melhor forma aos nossos clientes, continuando agregando valor realmente para as indústrias, as transportadoras e os caminhões, são os nossos 3 clientes importantes. E eu acho que tem várias perguntas que a gente quer endereçar e talvez responder com o nosso ecossistema. A digitalização, será que ela terá realmente vencida em 2023? E quando eu falo vencida, todo mundo vai enxergar que a digitalização de fato é a via do sucesso e não tem volta. A humanização e colocar a pessoa no centro de tudo, com uma logística, tenho essa ambição de contaminar mais
esse ecossistema, sabe? Que os nossos clientes, parceiros, fornecedores, que todo mundo possa entrar nesse objetivo, nesse propósito. Isso seria um objetivo muito importante para 23, para 24, mas acho que a gente tem que sonhar grande e já querer um objetivo em 2023 em relação a isso. E espero, realmente, um 2023 próspero para o Brasil, que acho que é importante isso. A gente saiu de um 2022, segundo semestre, muitas coisas acontecendo. Então agora, acho que espero um Brasil trabalhador, sabe, onde a gente conquiste o mundo e o Brasil tem tudo para isso. E o Fretto, ele foi construído, de fato, para conquistar novas regiões, sempre novas áreas, novos segmentos de atividade. Então, estamos abrindo novos segmentos de atividade nesse final do ano 22, onde a gente não estava operando, por exemplo, novas regiões. Então, o objetivo, de fato, em 23 é prosperar isso e um crescimento consistente. Acho que no Fretto, nossa filosofia é crescer consistente, agregando valor para o cliente, rentabilizando o nosso negócio, mas criando eficiência, né, para o nosso cliente e ter um negócio sustentável, vamos dizer, para todas as partes. Excelente. Acho que seria Pessoal, isso. Pergunta aqui que a gente sempre faz, né? Você vai ver que depois que está escrito aí na camisa, você freta? Tá aí um pouquinho para você dar Fretto, né? Para você conhecer um pouco mais. É fretto.com.br? Isso. Fretto.com.br, é só entrar no site e para conhecer um pouco do trabalho que eles fazem. E do Clube da Estrada tem algum site próprio? Também. clubedaestrada.com.br. clubedaestrada.com.br. Como eu falei lá no início, né? A pergunta, você está preparado para inovar e se destacar ou ser ultrapassado pelos concorrentes? Então foi isso que a gente trouxe aí um pouquinho para você sobre esse tema humanologística, a valorização do fator humano nas operações. Thomas, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação, a disponibilidade de contar um pouquinho da sua história, da história do Fretto e todo o contexto relacionado ao grupo. Eu gostaria que você pudesse falar com o nosso público aqui e fazer as suas considerações finais pra gente. Muito bom, super obrigado pelo convite, foi um prazer, o tempo passou voando, como você fala, teria ficado aqui mais horas contigo para trocar ideias. Bom, gente, muito obrigado, foi bom falar com vocês aqui. Eu acho que o meu desejo seria que cada um de nós possa pensar nas pessoas em primeiro lugar, colocar as pessoas no centro de tudo que a gente faz, pensar sempre na digitalização das coisas. A digitalização traz eficiência para toda a cadeia, mas valorizando sempre as pessoas, indústrias, transportadoras e caminhoneiros. Você freta? Fretto. O pessoal que quiser, por exemplo, apoiar todo o contexto relacionado ao trabalho que vocês fazem com o Clube da Estrada, o que é que eles precisam fazer? É no site? Existe algum outro contato? Como que funciona? Vai que alguma empresa de logística que a gente falou aqui, esse projeto é para mim. Vou fazer um convite aqui. O Clube da Estrada, a gente acolhe todas as empresas, parceiras potenciais, que acreditam nessa causa de valorizar a sociedade, impactar a sociedade, valorizar os caminhoneiros para impactar a sociedade e os caminhoneiros, relembrando, transportam todos os produtos de vocês. Todos os produtos que temos aqui, inclusive nessa sala, provavelmente chegaram de caminhão. Então é só entrar em contato comigo, vou deixar o contato aqui depois, ou colocar uma mensagem no site do Clube da Estrada ou do Fretto e a gente faz negócio juntos. Excelente. Ou então fala comigo que eu faço a conexão também, pessoal, e porque eu puder ajudar, estou à disposição. Então, muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Thomas Gautier, que é CEO do Fretto, onde falamos sobre o tema humanologística, a valorização do fator humano nas operações. Se você gostou do programa de hoje, não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, @GuiaCast em todas as mídias e @TucoSilva, Tuco com 2C, no Instagram. Tá bom? Eu sou o Tuco aqui com o Thomas, que te envia um GuiaCast. Abraço a todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.